Sabe aquele tipo de filme que você assiste quando tá colado na cama, destruído emocional e psicologicamente depois de um término ou um pé na bunda? Quando tá pensando muito na tragédia que é o fato de não existir nenhuma forma de apagar suas memórias de alguém específico? Entre algumas opções comuns, tipo Her e 500 Dias com Ela, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é sem dúvidas o filme mais intrigante e especial dentro desse subgênero. E parando pra pensar, o resultado desse filme é bem curioso. Ele tem um orçamento modesto e um elenco muito forte apoiando os dois principais, a Kate Winslet, que nunca errou na vida, e o Jim Carrey, que por mais que já tivesse feito papéis mais amplos e sérios, tipo No Mundo de Andy no Show de Truman, vinha de uma sequência do Todo-Poderoso e de desventuras em série. Tudo isso com um roteiro não linear que gerou o maior clássico cult dos anos 2000 pra quem tá na fossa. No entanto, a minha curiosidade hoje é sobre o que essa obra tem a oferecer pra alguém que tá assistindo sem esse desgraçamento mental e emocional, tanto da perspectiva técnica quanto do discurso sobre relações, términos e, claro, a parte 2 do por que queremos tanto um relacionamento. Que, aliás, depois de tanto tempo, esse vídeo vem como um oferecimento da IBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Vocês sabem muito bem que eu quase nunca faço parcerias aqui no canal, porque eu sinto a necessidade de filtrar muito o que eu vou anunciar pro meu público. Mas nesse caso, eu mesmo já tava quase pedindo pra alguém me indicar pra IBAC. Isso porque eles têm mais de 150 cursos online pra um monte de áreas diferentes, tipo software, design, moda, programação, games e pra quem curte mesmo os vídeos aqui do canal, audiovisual. Todos esses cursos são muito bem selecionados pela curadoria do site e são ensinados por professores que são profissionais bem-sucedidos dessas respectivas áreas. Você vai ter uma atenção individual e personalizada desses professores para te ajudar, quem sabe, a descobrir uma carreira completamente nova para mudar sua vida para melhor, ou se você quiser avançar ainda mais onde já tá buscando trabalho. Os cursos são para você ir do zero ao profissional, com a meta de você chegar ao final deles especializado e com um projeto autoral para o seu portfólio. Aquela vontade que você sempre teve de mudar de área, a IBAC te oferece a opção de te pegar pela mão enquanto você tá começando e te ajudar a sair de lá um belo profissional pronto para o mercado e com garantia de emprego em alguns cursos. Isso porque um dos maiores diferenciais deles é que alguns cursos têm um programa de empregabilidade, ou seja, garantem um emprego ao final do curso ou seu dinheiro de volta. Foi engraçado porque assim que eu comentei com a parceria com mais de uma amiga, eu recebi feedbacks muito positivos de pessoas que já tinham comprado o curso de design por conta própria e que estavam mais do que satisfeitas com o produto. E para deixar tudo ainda mais perfeito, eu tenho um cupom exclusivo, o Peters200, que dá R$200 de desconto para vocês usarem, mas só lembrando que é por tempo limitado. Então, se você tem vontade de expandir seus horizontes e buscar uma profissão nova para mudar sua vida, clica no link da descrição para conhecer a IBAC. Além de todas essas coisas incríveis, você ainda vai estar me ajudando demais, porque eu já conversei com eles, e se o resultado for bom e rolar de novo, vai ser no vídeo sobre The Last of Us 2. E agora, de volta pro vídeo. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é um filme que mergulha sem medo algum nas águas geladas da melancolia. É sobre um casal que, depois de um término conturbado e doloroso, resolve apagar as memórias que eles tinham um do outro. E essa é a sinopse básica que resume tudo numa única frase, quando na verdade essa é uma obra muito mais complexa que isso. A começar pelo roteiro, que nos apresenta essa história de uma forma que mexe com a noção de tempo e de perspectiva de quem tá assistindo. Nós começamos acompanhando Joel, o personagem do Jim Carrey. Ele acorda para trabalhar numa manhã fria nessa cidade costeira e cinza. Depois de perceber que o carro dele tá amassado, ele vai para a estação de trem, mas na estação é acometido por uma vontade inexplicável de faltar e andar na beira do mar, refletir sobre o quanto se sente sozinho e tudo mais. Aparece então de leve a figura de casaquinho laranja, a Clementine. Depois de se esbarrarem em silêncio algumas vezes, ela puxa assunto no trem. Eles trocam ideias sobre os nomes de tintas de cabelo e, por causa da personalidade extrovertida e expansiva dela, contra a tímida e recolhida dele, acabam se despedindo depois de uma troca de comentários meio desconfortáveis. Ao passar por ela de carro à noite, ele oferece uma carona por causa do frio. Os dois se entendem e se conectam de um jeito que é difícil de explicar, mas muito fácil de reconhecer. Fica claro o calor dessa sensação agradável que dá quando você tá conhecendo alguém melhor dessa forma. Rola então aquela cena de noite no gelo que é super icônica, e então pela manhã ele deixa ela em casa. Acontece então a transição que nos coloca de verdade no filme. O Joel tá chorando no carro dele, meio que sem rumo, tendo que segurar a vontade de desabar na frente do vizinho que pergunta pela Clementine. Ele toma um comprimido e apaga. O Mark Ruffalo e o Elijah Wood entram na casa dele, conectam um tipo de máquina e a partir daí nós estamos dentro da cabeça do Joel. Ao se desesperar em ver que a sua ex-namorada pareceu nem reconhecê-lo, um dos amigos do casal fica com pena e revela que recebeu uma nota pelo correio, informando que ela passaria por um procedimento que supostamente eliminaria qualquer memória dele. Sem aguentar mais essa dor aguda que tá sentindo, o Joel decide realizar o mesmo procedimento, que na verdade já tá acontecendo e nós somos meros passageiros
claros na linha de raciocínio do protagonista dopado. Nós passamos por vários estágios da relação enquanto são apagados, dividindo o tempo de tela com o começo inebriante que as melhores conexões normalmente têm, com as brigas viscerais e cruéis entre duas pessoas que claramente lidam com depressão em algum nível. Nós vamos conversar sobre isso, sim. Você não... E enquanto o procedimento acontece, ele se arrepende. Se arrepende da decisão de apagá-la da memória, tanto porque ouviu um dos caras falando que se apaixonou pela Clementine enquanto apagava as memórias dela, e tava usando as informações do relacionamento deles pra seduzir a moça, tanto porque ele percebe que mesmo doendo um absurdo, as memórias felizes com ela eram parte muito importante dele como indivíduo. Começa aí a trama principal dele tentando esconder um fragmento da lembrança dela em algum outro lugar da memória, que é acompanhada pela subtrama do moleque que trabalha na clínica tentando manter uma relação com a Clementine, que além de já ser volátil e arisca, tava com uma sensação muito forte de que algo tava errado, e também dos outros funcionários que são muito importantes pro clímax do filme, principalmente a Kirsten Dunst, que faz a secretária apaixonada pelo chefe. E pra falar melhor disso tudo, precisamos nos aprofundar um pouco mais na personagem mais relevante do filme. Você já ouviu falar no termo Manic Pixie Dream Girl? Ele não tem uma tradução estabelecida ou literal, mas seria algo como garota fada maníaca dos sonhos. Basicamente, é um termo criado por um crítico de cinema numa resenha sobre Tudo Acontece em Elizabethtown, curiosamente para descrever a personagem da Kirsten Dunst. É sobre esse padrão de personagens femininas que tem essas características peculiares e curiosas, mas de uma forma completamente irresistível e atraente. Ela existe para entregar uma nova perspectiva ao protagonista masculino, fazendo-o mudar e evoluir da forma que ele precisava. E acabam sendo somente isso, um artifício de roteiro que cria mulheres que só existem nas cabeças de roteiristas homens de Hollywood. Esse é um tema que sempre me interessou muito, até rola alguns diálogos sobre isso no meu livro. E você pode pensar em vários exemplos, na Ramona em Scott Pilgrim, na Natalie Portman em Hora de Voltar e num monte de coisa que a Zooey Deschanel já fez, mas definitivamente você não pode chamar a Clementine de uma fada maníaca dos sonhos. Não passo de uma garota que procura a própria paz de espírito. Cuide você da sua. Ela é complexa, tridimensional. A história não é sobre o Joel superando uma maluquinha de cabelo colorido. É sobre duas pessoas que se entrelaçaram muito forte de maneira natural e agora estão tentando lidar com a ausência dessa relação de uma forma que só existe no universo dessa história. Inclusive, por causa da natureza quieta e de quem não gosta muito de se abrir do personagem principal, nós sabemos muito mais sobre quem ela é e o que ela ama, odeia e morre de medo. Sabemos que ela é sensível, impulsiva e que tem as suas inseguranças. Você acha que eu sou feia? Eu me achava feia quando era criança. Não acredito que eu já estou chorando. Nós lidamos a maior parte do filme com a memória dela. Um avatar de cabelo laranja que o Joel tenta manter de qualquer forma, mas também temos a Clem Hall, completamente em cacos e sendo uma pessoa de verdade, contrastando muito com a sua versão mais complacente e espivitada. Ela tá lidando também com um cara que tá sendo super malicioso ao enganar ela desse jeito, e completa a sua metade da história ao fim com Joel, formando o placar de 2 protagonistas e 0 garotas fadas. Ao contrário de, por exemplo, 500 Dias com Ela, que termina com o protagonista simplesmente reiniciando do zero com outra mina, que meio que parece com a Summer e também tem o nome de uma estação. E pra não deixar isso aqui virar outro vídeo e focar no que importa... Todo bom filme, ou melhor, toda boa história tem um tema, um discurso sobre alguma condição da existência humana. E não existe dúvida sobre esse, que desenvolve um texto muito bem escrito sobre pessoas sensíveis lidando com a depressão que o término de uma relação marcante e intensa deixa. Existem muitos motivos diferentes para se sentir dessa forma, e eu tenho certeza de que no momento que dói a maioria de nós nem sabe exatamente o porquê. Se é a ausência de alguém que você achava que ia ficar ali para sempre, ou a busca por uma validação que foi negada, ou algo tipo um vício na sensação gostosa de amar e ser amado, de desejar e ser desejado, que é como uma droga que causa abstinência quando acaba. A cena que mostra sutilmente o quanto esse tipo de coisa acaba dando voltas e se transformando e crescendo dentro da cabeça de alguém é quando, já dentro do procedimento, o Joel reencena uma discussão que teve com a Clementine, só que dessa vez adicionando novos pontos pra DR que com certeza ele já tinha repassado na cabeça algumas dezenas de vezes. Pela manhã você terá sumido! O final perfeito pra
pra esta porcaria de história! E esse filme parece acreditar em conexões predestinadas, no mínimo no magnetismo romântico, já que a estrutura da história faz ele começar com os dois se conhecendo de novo porque mesmo com as memórias apagadas, resolveram visitar o local significativo para ambos. Ele também diz muito sobre o inconsciente, umas coisas sobre formação, vide as memórias da infância que ele tenta usar para esconder a Clementine. Mas a questão mesmo é, dada a oportunidade de apagar a memória da pessoa que te marcou tanto a ponto de ser insuportável a dor da ausência dela, valeria a pena? Porque a ciência por trás disso no filme é completamente lúdica, na maioria das vezes se resumindo ao Mark Ruffalo digitando teclas no computador que não rodaria um The Sims, que serve somente como um artifício para discutir esse dilema. E se tem uma coisa que eu aprendi em postar o primeiro Porque Queremos Tanto um Relacionamento, é que ao falar desse assunto, as pessoas precisam ouvir o óbvio sendo dito em voz alta, que é normal doer. Não é necessário e muitas pessoas não sentem tanto ou não se abalam, mas é normal. Se você realmente se esforçar e buscar muita alta reflexão, provavelmente não vai doer tanto ou vai ser mais fácil de lidar. Mas quanto ao casal do filme, a frustração desse tipo de situação é saber que são duas pessoas que se conectaram muito, porém com o tempo e a inconstância da vida perderam a sincronia, mas que isso não tira a importância que momentos que eles compartilharam vão ter para a construção de quem eles são como pessoas depois disso. Então, para responder a pergunta, é claro que vale a pena sentir. Mesmo que efêmera e destrutiva, a paixão é uma das melhores partes de viver e existir. Tudo é sobre viver o momento. E isso não sou eu que tô falando. Tá escrito no roteiro do filme. Eu vou ficar entediada com você e me sentir presa. É o que acontece comigo. Tudo bem. Oi gente, eu espero muito que vocês deixem um like para esse vídeo que demorou quase 5 anos, mas saiu. Não esqueçam também de conferir os cursos da IBAC, porque só de clicar no link e principalmente usar o cupom numa compra vai me ajudar muito. Mas de qualquer forma, eu agradeço quem ainda tá assistindo até aqui. Os links da IBAC e das minhas redes sociais estão na descrição, e as minhas redes sociais estão na tela, me segue lá para acompanhar melhor o conteúdo, e é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tchau.